Então, pessoal, concluindo o primeiro vídeo, eu esqueci de detalhes muito importantes. Preste atenção. Nessa época do pastoreado do pastor Flávio Fernandes, em Santa Luzia, eu falei 98 ou 99, mas possivelmente foi 97 e 98. Pois eu tenho certeza que em 99 estava lá o pastor Josué Brandão. Josué Gomes, desculpa. Nessa época, os cultos de ensino, se eu não foge da memória, eram realizados na terça-feira. E a igreja, gente, foi uma revolução tão grande, foi uma época de revolução. A igreja enchia dos bancos da porta, né? Passar da porta da entrada até o púlpito. Iam pessoas de outras denominações que não tinham culto naquele dia da terça, né? Nas suas igrejas. Iam pessoas católicas, iam pessoas não evangélicas aprender a palavra de Deus. Era incrível o que acontecia. A escola dominical nós tínhamos cerca de umas 40 pessoas que não eram evangélicas. Inclusive uma menina chamada Marcela, uma jovem, ela era católica, muito católica mesmo, devota. Ela passou a fazer o curso teológico na época e a frequentar nossos ensinamentos, os ensinamentos do pastor Flávio. Ela se converteu a Jesus e se tornou uma cristã muito fervorosa. Outro sim é que o pastor Flávio, de tempo em tempo, é uma pena que foi muito rápido o ministério dele. Foi lá também que ele me parece que adoeceu pela primeira vez e deu uma inflamação de nervos, né, de terceiro grau. Ele era incansável, ele não parava, aquele homem parecia uma máquina bruta, sabe? A família dele e tal. Tinha 4 filhos, a esposa já faleceu, Deus presenteou ele com outra esposa maravilhosa. E ali ele convocava de tempo em tempo a igreja para o jejum de Joel, entende? Joel 2, Joel 1, Joel 2. Teve uma vez que ele deu o estudo do livro de Joel todinho, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre os gafanhotos. Gente, ele trouxe ali uma explicação muito profunda. Nunca eu ouvi, de lá para cá, nunca eu ouvi ninguém falar, ensinar, explicar sobre aquelas castas de pragas da forma que o pastor Flávio ele explicou para nós. E foi um dia de jejum. Apregai-vos um dia de jejum. E ele apregou esse dia. A igreja estava lotada. E não era uma igreja pequena. Se for possível, eu gostaria que um crente lá de Santa Luzia, que está no meu Facebook, que tem uma foto da antiga igreja, e foi construída uma igreja nova na frente da antiga, porque a igreja antiga, apesar que era muito grande, não estava mais comportando a quantidade de crentes da cidade. Não estou falando mais da zona rural, não, porque tem muitos cristãos, muitas congregações na zona rural, nas fazendas. Mas da cidade mesmo não comportava, não estava comportando mais de tão grande que estava. O povo estava bem grande, muito, bastante pessoas. Então, ali, a igreja, quando lotada, todo o pessoal ia na cidade, ela tinha 300 membros e ficava muito arrochadinha, os bancos muito assim empilhadinhos. Então, ali, ao cabo do dia daquele jejum, tinha a refeição servida pela igreja, as irmãs na cozinha cozinhando cheio do Espírito Santo, a unção de Deus tomando a cozinha, e os irmãos ali, antes de entregar o jejum, orava. Gente, teve uma vez que Jesus batizou cerca de 43 pessoas com o Espírito Santo, incluindo ali muitos adolescentes, crianças de 7 anos, crianças de 8 anos. Eu a conhecia muito bem, essas crianças, a sua família, e eu pude ver a glória de Deus. Eu só faltava desmaiar, porque eu, nova, indisciplinada, não sabia conter, sem equilíbrio, não sabia fazer com tanta glória, com tanta presença de Deus.
As minhas irmãs diziam, Ioná, se controla, mas eu não conseguia, eu estava extravasando. Ai, meu Deus do céu, era lindo demais aquilo. Então, acontece que ele fazia isso sempre. E nos cultos de terça-feira, gente, a gente ia da roça, eu morava na roça, como disse antes. A gente via, às vezes, uma semana eu ia, o meu falecido marido ia. A gente andava, sabe quantos quilômetros a pé? Para ir pegar esse culto de si do pastor Flávio? 12 quilômetros. Santa Luzia, Água Fria. 12 quilômetros. A gente ia, dormia lá, no outro dia de madrugada voltava. Era desse jeito. E como eu tinha 4 filhos, então um dia ele ia, semana ele ia, a gente revezava. Gente, era terrível demais. Era muita glória, não dava para conter, não dava. E não era só eu, era todo mundo assim. Então, o que eu quero te dizer é isso, pastor Flávio, não tem como te esquecer, homem de Deus. Não tem como te esquecer, porque essa glória de 97, 98 me acompanha até hoje. Essa graça, essa sede pela palavra, essa fome pela palavra, essa paixão, essa chama que acendeu no meu coração lá em 97, lá em 98, ela permanece acesa em mim até hoje. E eu acredito que é por conta disso que eu venci um câncer, que eu sobrevivi tantas desgraças e tempestades muito fortes na minha vida, tá? E estou aqui, de pé, na graça do Pai, tá bom? Deus abençoe a sua vida, pastor Flávio, continue abençoando seus filhos, impactando todas as pessoas por onde a sua pessoa passar, seu ministério passar, que essas pessoas sejam impactadas. E você que é a ovelha do pastor Flávio, dê ouvido a cada palavra que sai da boca desse homem, tá bom? Porque é profecia dos céus. É flecha vindo da boca de Deus para a sua vida. Flecha de bênção, tá bom? Amém.